Olá, este é o canal. Eu sou Márcia Bertola. Seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar das curas de nossas feridas emocionais. É bom tomar consciência de que nós vestimos uma máscara sempre que temos medo de reviver uma ferida ou quando percebemos que nós somos capazes de causar uma ferida em alguém. Portanto, podemos perceber que agimos guiados pelo medo de perder o amor dos outros ou para sermos amados. Então, adotamos um comportamento que não representa exatamente o que somos, mas que corresponde àquilo que seria melhor que fôssemos, aquilo que a sociedade e as outras pessoas esperam de nós. Um comportamento ditado pela nossa máscara, que exige muito esforço da nossa parte e através do qual criamos muitas expectativas. Vale a pena perceber que quando nós podemos ser quem somos de verdade, essa é a nossa maior fonte de bem-estar. Para dar início à nossa cura, o primeiro passo é reconhecer, amar e aceitar todas as nossas feridas emocionais. Afinal, elas fazem parte de tudo que somos, fazem parte da nossa história e elas são um processo criado pelo nosso emocional com a intenção de nos proteger em momentos de dor profunda. Amar a sua ferida implica aceitar que ela foi criada por uma razão específica com o objetivo de se autoproteger. Não busque tentar fazê-las desaparecer. Compreenda que elas fazem parte da sua personalidade. Agradeça por elas estarem ali e escolha, a partir de agora, curá-las. Vamos citar a seguir alguns exemplos de comportamentos que demonstram o quanto cada um pode se machucar com a sua ferida. Aquele que sofre da rejeição alimenta a sua ferida todas as vezes em que se julga inútil ou imprestável e quando acha que não faz qualquer diferença na vida das pessoas. Aquele que sofre de abandono alimenta a sua ferida sempre que deixa de prover as suas necessidades, sempre que se mostra excessivamente dependente das pessoas e se machuca, atraindo doenças com a finalidade de chamar a atenção. Aquele que sofre de humilhação alimenta a sua ferida sempre que se rebaixa, que se compara, se diminui, se acusa, sempre que maltrata seu corpo e quando assume responsabilidades que não são suas, impedindo de ter tempo para si mesmo. Aquele que sofre de traição alimenta a sua ferida mentindo para si, fazendo tudo sozinho, sem conseguir delegar tarefas e nem confiar nas pessoas, o que o leva a nunca ter um tempo para si mesmo. Aquele que sofre de injustiça alimenta a sua ferida sendo excessivamente exigente consigo mesmo, não respeitando os seus limites, sendo injusto consigo mesmo, se recriminando e recusando ver suas qualidades, enxergando apenas o erro e sentindo dificuldade para encontrar prazer nas coisas. Hoje, no entanto, você pode agradecer a esta ferida que te protegeu e que te ajudou a ter coragem para criar uma máscara que o ajudou a sobreviver apesar dessa dor emocional. E a partir de hoje você escolhe administrar e curar a sua ferida, começando a ter intenção de se amar. Na introdução desta playlist, nós citamos as 4 etapas que uma criança passa antes de criar a sua ferida. A cura consiste no processo contrário,
Você caminha no processo contrário até voltar a conseguir ser você mesmo, como era quando criança, na primeira fase. O primeiro passo para a cura é tornar-se consciente de qual máscara você está usando. O segundo passo acontece quando, ao tomar conhecimento de todo esse processo, você resiste em assumir a sua personalidade, preferindo acusar as pessoas. E essa resistência é muito normal. O terceiro passo é quando você se dá o direito de ressentir com algum dos seus pais ou com ambos. Quando você volta a sentir o sofrimento que a criança em você experimentou. Quando você cria, então, compaixão por essa criança. E então você começa a libertar seus pais, sentindo compaixão por eles também e pelo sofrimento deles. E percebe que, apesar de tudo, está tudo bem. E agora você escolhe se curar. E você pode conseguir. E você já está trilhando este caminho. E então, pouco a pouco, no seu tempo, você vai entrando na quarta etapa da cura, que é quando você vai voltando a sentir que você pode ser você mesmo. E quando você percebe que você não precisa mais usar estas máscaras para se proteger, e então você começa a se amar, se compreender melhor, e esse amor tem um grande poder de cura. E aí você começa a observar muitas transformações e melhorias. E você começa a se dar o direito de ser exatamente quem você é. Você se aceita, mesmo fazendo o que outras pessoas censuram, porque você compreende que você precisa ser quem você é. Amar-se, então, envolve se permitir, às vezes magoar as pessoas, às vezes rejeitar, às vezes abandonar, humilhar, trair e até ser injusto com elas. E esta é uma etapa importante da sua cura. E então você começa a se perdoar. E então você começa a permitir que um dia você precisou usar essa máscara. E você passa a ter consciência de que você fazia isso para se proteger. Você deixa de se sentir culpado, deixa de se acusar e tudo começa a ficar mais leve. E então você começa a entrar no processo de aceitação, quando você percebe que o seu comportamento é natural e que você se dispõe a assumir as consequências de ser você mesmo. Os simples fatos de sermos seres humanos significa que nós não poderemos jamais conseguir agradar a todas as pessoas. E que então, diante disso, nós podemos nos aceitar, sem julgar, sem criticar. E quanto mais você se permitir poder trair, rejeitar, abandonar, humilhar e ser injusto, menos você precisará fazer isto. Surpreendente, não é? Quando a gente permite liberar nossas emoções represadas inconscientes, elas deixam de ter o controle sobre nós. E então, nós podemos tomar consciência de algumas observações para você perceber se você está no caminho da cura. Se a sua ferida é da rejeição, quando você entra no caminho da cura, você ocupa cada vez mais o seu lugar, ousa se afirmar e se sente bem consigo mesmo. Se a sua ferida é do abandono, ao entrar no caminho da cura, você passa a se sentir melhor mesmo estando sozinho. Já não precisa mais de tanta atenção. A sua vida se torna menos dramática. E mesmo sem o apoio das pessoas, você consegue seguir em frente e ter mais vontade de realizar seus projetos.
Se a sua ferida é da humilhação, você sabe que está no caminho da sua cura quando começa a observar as suas próprias necessidades antes de dizer sim a outra pessoa. Quando começa a assumir menos responsabilidades e ter mais tempo livre. Quando começa a ser capaz de pedir ajuda sem se julgar oportuno ou chato. Se você tem a ferida da traição, você sabe que entrou no caminho da cura quando já não se sente tão mal quando alguém atrapalha os seus planos. Quando você consegue relaxar mais facilmente. Quando se desprende dos resultados e deixa que as coisas acontecem da forma que devem acontecer. Quando você já não precisa mais ser o centro das atenções. E quando se sente bem após fazer alguma coisa, mesmo se as pessoas não reconhecerem. Se a sua ferida é da injustiça, você sabe que está no caminho da cura quando se permite ser menos perfeccionista. Quando comete erros sem sentir tanta raiva. Quando se permite mostrar sua sensibilidade. Quando não perde mais o controle nem sente medo diante da opinião das pessoas. Enfim, agora que sabemos que quanto mais reprimimos as nossas lembranças dolorosas, mais elas se alojam no nosso inconsciente, e agora que escolhemos curar estas nossas feridas, o que acontece é uma grande liberação de energia e o início de um ciclo produtivo onde nós passamos a conseguir levar a vida que queremos, sendo quem nós somos espontaneamente, tranquilamente, com todo o direito do mundo, sem culpa, sem medo, com alegria no coração. E agora que nós já somos conscientes de tudo que somos e de tudo que não somos, podemos experimentar saudavelmente toda essa transformação a qual demos início. Boa sorte para cada um de vocês que ouviram toda esta playlist. Obrigado por permanecer neste canal até aqui. Gratidão. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com alguém, se inscreva no canal e deixe seus comentários. Para nós é muito importante. Obrigada.